Oi, tudo bem? Sabe o que eu vim fazer no Mineirão? Eu vim provar que os gramados se tornaram um grande laboratório. E aqui, a ciência tem vaga garantida no time. Joga juntinho com os atletas. O futebol, assim como a maioria dos esportes, é baseado na disputa, na competição. E cada jogo tem seus prós e contras. O desafio é conseguir extrair o melhor desempenho dos atletas. E esse desejo de superação existe desde que o mundo é mundo. Na Grécia Antiga já, onde os jogos antigos começaram, o que a gente tinha era uma semente, uma iniciativa incipiente do que era hoje. Na época treinava-se também, mas na verdade deveria se competir com aquilo que os deuses davam em termos de talento para os competidores. Então, os métodos não eram, obviamente, métodos sistematizados. Inclusive, o próprio treinamento não era uma prática muito aceita. Às vezes, treinava-se escondido, porque você deveria competir com aquilo que você tinha de dom dos deuses, não é? Eu acho que desde a Grécia Antiga já existia essa noção de performance, essa noção de desempenho. Só que na Grécia Antiga não existia ciência como nós conhecemos a ciência hoje. Voltando para os dias atuais, a ciência tem agora um novo desafio: recuperar o atleta que por 2 vezes foi considerado o melhor jogador do mundo. E como os torcedores sabem tudo sobre o time do coração, eu vou pedir uma ajudinha para eles. Fala aí, gente, o que afinal aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Pelo que eu fiquei sabendo, o Ronaldinho ele se machucou no treinamento. Só fiquei sabendo que tem chance dele não jogar no Mundial. Eu vi na televisão que ele estava fazendo um treino de rotina e aí deu isso. Eu acho que foi na coxa. Bom, eu ouvi falar que o Ronaldinho teve uma lesão na coxa, no músculo adutor da coxa esquerda. Certíssimo! O Ronaldo sentiu uma dor na região adutora da coxa esquerda. Os exames mostraram que ele teve uma ruptura da musculatura e a recuperação pode levar 3 meses e meio. Foi uma lesão, parece que foi grave. Pra ficar esse tempo todo sem jogar. Ele fez um movimento lá e o que aconteceu é que ele teve essa lesão. Estava fazendo um aquecimento e sentiu um estalo, um estalido. Veio a dor e logo ele já pediu para sair. Já foi avaliado pelo médico e feito os exames e diagnosticada a lesão. E agora a gente vai ter que acompanhar o andamento da lesão para ver se vai dar para ele jogar no Mundial. Agora vamos saber como a ciência e a tecnologia têm ajudado na recuperação do craque. O PRP, né, a gente chama de plasma rico em plaqueta, né? Isso foi uma técnica que o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o diretor médico aqui, o chefe do departamento, ele fez a opção por utilizar na lesão do Ronaldo. Você tira, vou explicar de uma forma simplificada, você tira o sangue da própria pessoa, passa num aparelho que é uma centrífuga e ali ele vai estar separando o plasma da plaqueta e vai injetar a plaqueta no local da lesão para que tente acelerar, auxiliar o processo de cicatrização dessa lesão, né? Essa foi uma das direções a ser tomada no tratamento do Ronaldo, do ponto de vista aqui dentro do Atlético Mineiro, né, que nós estamos fazendo. O Rodrigo fez essa aplicação e logo ele já iniciou o tratamento de fisioterapia que está sendo feito diariamente em 2 períodos. Está sendo um tratamento de guerra intensivo e ele tá lutando para conseguir jogar o Mundial. Eu digo não e eu penso que não deveria existir tratamento milagroso, porque isso não existe. Existe trabalho, existe ciência, existe conceito que te dê sustentação para que você faça, para que você planeje uma situação e que ela dê certo a médio e longo prazo. Eu acredito. Ele vai conseguir jogar o Mundial. Eu acredito que sim, e espero que sim, né? Acredito. Se ele fazer os negócios direitinho, acho que vai. Porque força de vontade ele tem pra caramba, né? E ele tá pensando mesmo em voltar. Então, eu volto a frisar, não existe uma técnica milagrosa, existe trabalho planejado.
que é o que nós estamos fazendo aqui na Cidade do Galo com o Ronaldo. A gente vai saber agora como a ciência e a tecnologia entram em campo com os jogadores do Cruzeiro. Além de um encaixe, né, de peças nas contratações, né, uma proposta muito interessante, né, uma combinação de técnicas e táticas e estrutura física perfeita ao contratar o atleta. Isso foi um elemento fundamental para o sucesso do Cruzeiro esse ano. O trabalho que é feito pela comissão técnica, né, o ajuste, a preparação física, que foi muito bem feita no primeiro semestre, mas basicamente nesse segundo semestre essa relação de treino, quando eu falo treino, de jogos e recuperação. Hoje o clube investe muito na recuperação do atleta, porque a ideia é que ele entre para o jogo próximo do seu 100%. Será que a ciência pode dar um empurrãozinho para os times subirem nas tabelas de classificação dos campeonatos? Esse ano foi um ano atípico. Nós já sabíamos que teríamos um segundo semestre muito denso e um primeiro semestre um pouco mais tranquilo. Então a carga de treino ela foi distribuída praticamente no primeiro semestre. Como no segundo semestre, né, nós já sabíamos que seria um momento só de jogar e recuperar, então criamos uma condição ideal no primeiro semestre que nos permite hoje essa caminhada, essa demanda e essa resposta física e técnica que o clube vem apresentando. E no Atlético não é diferente. A ciência também é usada a favor das vitórias. Foi assim com a Libertadores. Quando a comissão senta para fazer um planejamento, né, semanal de treino, ela leva em consideração o calendário. O que é a prioridade esse ano, dentre os campeonatos que o clube vai disputar? É o Campeonato Mineiro, é o Brasileiro, é a Libertadores, é a Copa do Brasil, é a Sul-Americana, é o Mundial. Então isso tudo faz parte do contexto preventivo. Vamos dar um exemplo aqui do Atlético num jogo pela Libertadores contra o The Strongest em La Paz, na Bolívia, né? A altitude, realmente o atleta sente, né, esse ar um pouco mais rarefeito, a velocidade da bola, né? A velocidade da bola fica muito maior. Muitas vezes você não tem somente a questão da aclimatação do atleta, da aclimatação ou da adaptação fisiológica, orgânica desse atleta também não. Uma das preocupações que se tem é de adaptar esse atleta à mudança mesmo, com relação ao esporte que ele pratica lá dentro do campo. Ele tem que bater essa bola mais forte, mais fraca. Aqui é de um jeito, lá é de outro. Uma batida na bola aqui funciona de um jeito, uma batida na bola em La Paz funciona de outra forma. Para um goleiro, como que esse goleiro tem que se comportar debaixo do gol ali, pensando que o atleta vai chutar uma bola lá no gol, ele tem que sair antes, ele tem que sair depois. Então isso faz parte de uma adaptação que entra também no contexto preventivo, né? Quanto tempo antes a ciência nos dá suporte que teria que ir para La Paz para disputar esse jogo? É uma semana? É chegar na hora do jogo? São 15 dias? São 20? São 30? A estratégia que nós montamos, penso eu hoje, por tudo que nós passamos aqui, que é uma estratégia que pode ser repetida para o ano que vem. Sem nenhuma sombra de dúvida. Não tem um porquê mudar. Deu certo. O calendário brasileiro hoje, né? Ele é muito apertado. Se a gente for pensar, já tem desde julho, se não me engano, o Atlético está jogando quarta e sábado ou quinta e domingo, direto. Nesse momento, muito mais importante do que treinar esse atleta é recuperar esse atleta. Mas quando eu digo recuperar, não é tratar não, porque ele não está lesionado. É recuperar ele do ponto de vista orgânico, fisiológico, para que você proteja ele de uma possível lesão não traumática, por exemplo. Esse equilíbrio entre
treino. Quando eu falo de treino, é desgaste e recuperação. Hoje é impossível um atleta seguir uma sequência, né, que está sendo imposta hoje no Campeonato Brasileiro. Ele entra com um débito que vai sendo acumulado durante um ano inteiro. Isso traz prejuízos físicos e, consequentemente, para o espetáculo também. Tá? O maior desafio de todas as comissões técnicas, dos clubes hoje, né, no Brasil, é exatamente controlar esse momento de recuperação, porque treinamento praticamente hoje não se existe no segundo semestre. Eu jogo no domingo, tenho que jogar numa quarta e já estou jogando num sábado, eu não treino. O que eu tenho que investir então? Na recuperação. Então hoje, as ciências do esporte atuam no sentido de melhorar o desempenho humano em todas essas facetas do desempenho humano de forma mais sistematizada. Vem cá, o que diz o seu DNA? Será que ele diz que você tem habilidades para correr bem rápido? E o seu forte? Por acaso são movimentos precisos? Ou você é daquele que usa a força para ganhar do adversário? A medicina esportiva tem também esse aliado para ajudar a aumentar o rendimento dos atletas. O procedimento é muito simples. Eu preciso de material de DNA desse indivíduo. Como que é feito hoje? É feita uma raspagem da mucosa da boca, tá, com um líquido específico, com uma escovinha. Eu faço essa raspagem, coleto esse líquido, basicamente a saliva, com o resto de células da boca, levo para o laboratório, lá eu faço a extração do DNA de dentro dessa célula e a partir deste DNA eu vou buscando genes candidatos para a prática esportiva. Estabeleço lá um mapeamento genético e consigo traçar um perfil daquele indivíduo, um prognóstico de como ele vai responder em função das cargas de treinamento, que já estão bem estabelecidas as respostas. A partir desse mapeamento, todo o departamento, né, de ciência do clube começa a ajustar suas condutas em função daquele combinado de gene, que a gente chama de epigenética, né, que é o somatório de vários elementos genéticos num comportamento daquele indivíduo. Em função da dinâmica do jogo, cada posição tem a sua demanda, em função de um sistema tático. Porém, existem algumas posições do futebol que tem um componente, a resistência um pouco mais presente na sua demanda e outras a questão da força e a velocidade como determinantes de sucesso. A genética não veio para isso. Ela não vai determinar qual posição o garoto vai escolher na sua formação. Eu estaria tirando o livre-arbítrio daquele indivíduo. A proposta é exatamente o contrário. Uma vez escolhida a posição, eu vou ajustar as condutas, mesmo que ele não tenha um perfil ideal para aquela posição. Nós sabemos que a gente precisa de melhorar a mecânica do corpo, nós sabemos que a gente precisa melhorar a mente do ser humano, nós sabemos que a gente precisa de melhorar os atributos físicos, as qualidades físicas, velocidade, força, resistência. A proposta nossa não é selecionar indivíduos, não. É inserir o indivíduo no meio e ajustar toda a sua conduta dentro daquela realidade genética do indivíduo. Olhando por esse ângulo, a escalação do time poderia ser feita de outra forma. Concorda? Especificidade do jiu-jitsu, hoje, eles utilizam uma roupa mais grossa e que seja mais resistente. Ele é como se fosse um tecido de algodão com poliéster, só que ele é trançado. Ele é todo entrelaçado, fazendo com que ele fique muito denso e muito pesado.
jiu-jitsu ele utiliza muito o peso corporal do atleta, oponente e do próprio atleta. Então esse peso do kimono, no caso da roupa do jiu-jitsu que eles utilizam hoje, é um ponto negativo. Se fosse mais leve, facilitaria a movimentação, alguns golpes. Além disso, a questão de sudorese, aumenta demais a temperatura corporal, porque é uma roupa muito fechada e muito densa. Então aumenta demais a temperatura corporal, o atleta sente mais calor, especificamente mais calor. E isso pode ser um ponto negativo, que o calor corporal, aumentando a temperatura interna, pode elevar o nível de fadiga ou levar o atleta à fadiga mais rápido. Melhor seria uma roupa mais tecnológica, por exemplo, que fosse, por exemplo, mais leve, continuasse com a mesma resistência, só que fosse mais leve. Oi, tudo bem? Olá, tudo Desculpa te incomodar, prazer, Imagina. sou o João. Priscila. Então, a gente foi numa academia de ginástica e o pessoal reclama muito do calor. A gente ficou sabendo que você desenvolve uma pesquisa para o tecido proporcionar um conforto térmico para os atletas. Como é que é isso? A nossa pesquisa ela se baseia numa solução. Essa solução ela é inserida no tecido e é ela que faz com que o atleta tenha um conforto térmico maior nas suas atividades. Então, à medida que ele libera calor, o tecido ele tem a capacidade de absorver esse calor e assim ele fica mais confortável. É um tecido inteligente, você está aplicando uma solução no tecido. Mas nessa solução, o que tem? Quais são os materiais? Então, essa solução é uma solução polimérica. Ela é uma solução com dois polímeros. Um polímero de material de mudança de fase, que é o polietileno glicol. É ele que faz exatamente isso, absorve o calor gerado pelo corpo e o libera quando há necessidade. E o outro é um ácido politacônico, que a gente utiliza, que também é um polímero, e ele faz a prisão mesmo do PEG, evitando que ele escorra. Uma vantagem da nossa pesquisa é que ele utiliza esse ácido itacônico que é de fonte renovável. Então a gente está sempre trabalhando nessa questão da sustentabilidade de materiais renováveis e isso é muito importante também. Você pode explicar o processo para a gente? Sim, na verdade a gente começa com a medição dos polímeros, né? Utilizamos a solução à base de água, que é água deionizada, e um agitador. Esse agitador, a gente chama de peixinho, é exatamente o que vai fazer com que a solução fique homogênea. Né? Nós fazemos a medição e inserimos a medida que nós vamos observando a temperatura, a quantidade e o tempo. Tudo isso é importante para que seja dado o resultado necessário. A partir do momento que a gente deixa agitando, dura em média umas 24 horas, um pouco mais, um pouco menos. A partir disso, ele passa para o processo de secagem e através desse processo de secagem a gente já tem a própria solução para ser inserida no tecido. E aí, quando insere no tecido, espera essa secagem do tecido também, até ele ficar totalmente seco, e a partir daí a gente já vai para a análise de testes. Os testes mais importantes da nossa pesquisa é exatamente a termografia. É através dela que nós conseguimos identificar onde um tecido inteligente e um tecido simples são diferentes. E aí você fez os testes no calor, numa estufa e num freezer também? Isso, na verdade a gente utiliza, quando os dois tecidos são colocados em temperatura ambiente, eles não mostram grande diferenciação. Eles começam a atuar de maneira diferente à medida que eles são inseridos numa situação como, por exemplo, um calor ou um resfriamento. E você ganhou o prêmio Jovem Cientista. Como é que foi isso? Isso, na verdade, o Prêmio Jovem Cientista do ano passado tinha como tema esportes, inovação e tecnologia, e a gente pegou a pesquisa que já estava encaminhada e deu o direcionamento para o setor de investimentos de atleta, porque a gente viu a necessidade que os atletas têm de ter um conforto térmico maior, e a partir da nossa pesquisa a gente viu que era possível desenvolver algo para esse setor.
O treinador gostou bastante da novidade e ele explica que no caso do jiu-jitsu, além de melhorar o conforto térmico, o tecido precisa ser bem resistente, porque a regra, meu amigo, é clara. Se durante uma luta o kimono foi inutilizado, rasgar ou qualquer coisa do tipo, o atleta tem que trocar imediatamente. Ele não pode lutar com o kimono inutilizado. Então, a gente poderia talvez colocar um outro tecido diferente, só que ele teria que ter essa resistência. Pode ser mais leve, porém tem que ter essa resistência por causa dessa força isométrica de pegada que é muito importante no jiu-jitsu e que não pode fazer com que isso fique inviabilizado para o atleta não ter que trocar. É a ciência bem pertinho do esporte. É a pesquisa que ganha cada vez mais espaço em diferentes áreas do conhecimento. Um fato importante que aconteceu foi a observação dos alunos de design de produto para a pesquisa. Nós temos um curso que não é tão vinculado à ciência, à pesquisa, sim à tecnologia, e sim à área mais do desenho, da criação. Então, a partir desse prêmio, nós conseguimos um laboratório para a universidade e já tem novos alunos interessados à pesquisa, e isso é importante para nós. Quem nunca sonhou em se transformar em super-herói? Eles são fortes, resistentes, imbatíveis, é ou não é? Você já reparou que quando eles se transformam, sempre usam uma vestimenta especial? Olha aqui o Homem-Aranha, o Batman, o Super-Homem, o Homem de Ferro. Será que existe algum segredinho na roupa que eles usam? Esse aí é o nosso super-herói, com a sua roupa pra lá de especial. Essa veste chama veste biomecânica baseada em tensegridade para a correção de postura e movimento humano. Então o nome já diz, né, que o objetivo inicial dela é realmente corrigir postura e movimento e com as implicações que tem, né, de quando a gente atua em movimento e postura, as implicações que tem tanto para o esporte, para o desempenho do esporte, quanto também as implicações terapêuticas que tem disso. Quando a gente foi descobrindo que ele também é um sistema de tensegridade, a gente começou a imaginar, olha, a gente pode usar alguma coisa dessa característica para poder tratar pacientes que têm alguns problemas ortopédicos, dores nas articulações, nos músculos, e também melhorar o desempenho de atletas, né, que precisam de fazer movimentos e posturas específicas para o gesto esportivo que eles fazem. E aí que surgiu a ideia, então, de fazer uma veste com essas características de tensegridade. Na ciência a gente chama isso de biomimética, né, que é tentar, por uma tecnologia, tentar simular características dos sistemas biológicos, né, dos sistemas vivos. E aí a gente usou disso para poder construir essa veste. O novo código da ginástica especificamente pede que o atleta seja com uma execução muito boa. E isso ajudou com a questão da roupa, ela te lembra os pontos que você tem que usar para fazer determinado elemento. O que a gente fez? A gente começou a estudar quais são as ligações de tecidos elásticos que tem no corpo, então os músculos, as fáscias, quais são esses caminhos elásticos que a gente tem, estruturas que são mais interligadas, interconectadas, para ver onde que a gente ia colocar então os elásticos da veste.
a gente então teve um desenho primeiro da veste. Quais seriam os elásticos interconectados? E que ligam desde o ombro até o pé da pessoa, porque o corpo é assim. Isso influencia como os movimentos acontecem. Depois desse desenho, então, a gente pensou, agora a gente tem que implementar esse desenho. Para implementar esse desenho, como é uma veste, a gente precisava de uma roupa base, que é simplesmente um macacão sem ter esses elásticos. Ele é um macacão mais fininho, que permite bastante movimento. E por cima do macacão, a gente colocou então esses elásticos. A roupa ela é bem confortável, parece ser desconfortável, mas ela comporta o corpo e eu me sinto normal. Uma das grandes vantagens dessa veste é que ela não restringe movimentos, como vestes biomecânicas que já existiam no mercado, que às vezes restringiam movimentos. E essa não restringe. Então ela permite que a pessoa seja estável, consiga fazer um movimento com o máximo de precisão possível e consiga fazer o máximo de movimento que seja necessário durante o gesto esportivo desse esporte específico. Ajudou na postura dos elementos, dificuldade, que antes a gente repetia muitas vezes os elementos, agora a gente tem o elemento específico, o que dá para sentir o que a gente está errando e tentar consertar com facilidade. Quando a gente tem um sistema cheio de elásticos e tensões, a gente acaba tendo uma posição que é de repouso, né? Está tudo tensionado. Na soma que tem dessas forças, você tem uma posição de repouso. E aí isso determina a postura do corpo. Isso ajuda a determinar a postura do corpo. Então, dessa forma, quando a gente manipula esses elásticos, então puxa um elástico de cá, diminui a tensão no elástico de lá, a gente acaba conseguindo mudar a postura dessa pessoa para uma postura que seja biomecanicamente melhor. E também movimentos, a gente também modifica os movimentos da pessoa para ela poder fazer biomecanicamente melhor. Quando a gente fala biomecanicamente melhor, é tanto para evitar lesões, quanto para tratar lesões, quanto também para melhorar o desempenho no esporte que a pessoa faz. Ajudou na rotina, porque a gente repetia muitas vezes por estar com a postura errada. Agora a gente repete menos vezes, porque a gente consegue identificar os erros com mais facilidade. A versão que a gente chama de versão esportiva, talvez tenha que não possa ir até o pé, ela tenha que parar na coxa, que dependendo do esporte não pode alterar, né, o uniforme da pessoa, dependendo do esporte, mas ela pode ser adaptada para qualquer esporte. E, se necessário, mudar os elásticos, mudar alguma coisa nos elásticos para o movimento específico de cada esporte. E aí depende de cada esporte, né? Isso vai depender das demandas que esse atleta tem para fazer. No início foi usado um elástico como este. Depois os pesquisadores perceberam que era preciso pensar outra alternativa. E aí a gente entrou em contato com o departamento de engenharia química para produzir um polímero, né, um material plástico, vamos dizer assim, que tem as propriedades elásticas que imitem o máximo das propriedades do corpo. Então a gente mostrou quais são as propriedades que a gente precisa e esses elásticos, esse material está sendo desenvolvido na engenharia química, já está em processo final de desenvolvimento. Então quer dizer que daqui a pouco nossos campos, quadras e pistas vão ser invadidos por eles, os superatletas. Olha aqui o Homem-Aranha, o Batman, eu mesmo. E você acha que quanto tempo até a gente ver a sua pesquisa no funcionário? Beleza, João, valeu.